Seja muito bem-vinda, Jéssica. Essa é a nossa equipe de encontros de web semanais, com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, né? Então, profissionais da Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, e também municípios do entorno, da macro do entorno Manaus. Nós estamos aí com algumas semanas já de discussão de casos clínicos e temáticas relacionadas a pré-natal odontológico, manejo da sífilis na gestação, e tem sido uma constante algumas dúvidas dos profissionais ao que se refere aos indicadores do Previne, né? Isso tem causado bastante efervescência entre eles, né? Porque agora nós então passamos para um novo modelo de financiamento no sistema, e desde o nosso encontro presencial, que foi em julho, eles já levantavam algumas dúvidas a respeito disso. E já naquela ocasião nós nos comprometemos então de trazer para eles uma contribuição de vocês, né, para que a gente possa entender melhor esse processo. Então, eu passo a palavra a você e a tua equipe aí, para você. Então, Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para participarmos hoje com a equipe do Amazonas. Eu e Jéssica vamos fazer uma dobradinha, tá? Bom dia a todos e todas, muito bom estar com vocês. Marcelo, obrigada pela parceria. Camila, muito bom nossos desafios, né? Eu acho que construir uma agenda nessa magnitude é um desafio muito grande, né, para o Ministério, mas é importante termos parceiros no território. Então, falando um pouquinho, vamos focar no pré-natal, né? Os indicadores de pré-natal fazem parte do conjunto de indicadores de pagamento por desempenho, né, do programa Previne Brasil. Eu vou passar bem assim mais rápido pela questão do Previne Brasil, mas a gente pode voltar nas perguntas, que o nosso tempo é um pouco mais curto, né? Então a gente foca nos indicadores e outras dúvidas do programa a gente vai esclarecendo no debate. Então, a gente trabalha com o programa Previne Brasil, com 4 componentes: a captação ponderada, o pagamento por desempenho, a implementação dos programas, que são as ações estratégicas, e o olhar para a população, né, que vinculado à captação, que é a parte do cadastro, a gente consegue ter esse olhar diferenciado para o quantitativo populacional que as equipes estão captando, né, tanto através dos cadastros quanto dos atendimentos. Os indicadores de desempenho, eles são 7, e nós vamos focar nos 3 que são do bloco pré-natal. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. E proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. A avaliação por desempenho, ela conta com algumas etapas, né? Primeiramente, a gente tem o conceito em si do que são os parâmetros, as metas, os pesos, que nós olhamos para cada um dos indicadores. O parâmetro seria o nosso melhor desempenho, né? Então, eles revelam o que é referência na literatura nacional e internacional, que poderia ser o padrão ouro para atingir aquele indicador, né? E atingir esse indicador não é só um número, mas sim a qualidade do serviço oferecido para a população alvo daquele indicador. As metas, elas foram pactuadas na CIT, em que teve a presença do Ministério da Saúde, do CONAS e do CONASEMS, para mensurar cada um dos indicadores. Então, o parâmetro seria o nosso ideal, mas o que nós não conseguimos atingir hoje, nós transformamos em uma meta considerável para que a gente consiga olhar o indicador através de perfil epidemiológico, olhando o número de pessoas cadastradas e tendo toda essa nossa base nacional. Então, na base, nós analisamos o que nós temos de cadastro, o que nós temos de atendimento e o que seria o ideal. Então, ficou um intermediário ali. A meta é o que cada um dos municípios precisam atingir vinculado ao indicador. Para o cálculo, foi pactuado também uma quantidade de pesos. Marcelo, só controla meu tempo, por favor? Porque para a gente dividir, né, essa dobradinha aqui com Jéssica,
Nós temos quantos minutos, eu e Jéssica, para poder apresentar, gente? Eu perdi. Geralmente a gente usa 40 minutos, 1 hora. Tudo bem, tá ótimo. Então, os indicadores, eles vão ter peso de 1 ou 2, sendo a soma total desse cálculo 10. Aí esse cálculo vai ser o indicador sintético final, que é a composição final da nota. Para os 3 indicadores de pré-natal, a gente tem o parâmetro de igual a maior, né, 80%, para a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. A meta para esse indicador é 60%, né? Nosso parâmetro, 80, a meta, 60 para os municípios brasileiros, cada um dos municípios brasileiros, e o peso de 1. A proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV, a gente tem o parâmetro de 95%, como eu falei, seria nosso padrão ouro, seria o top, né? Mas a meta que nós trabalhamos no Previne é de 60%. Vocês estão vendo aí 2020, porque devido à pandemia, nós mantivemos a mesma meta para 2021. Então, os indicadores, eles não tiveram grandes mudanças, não tiveram mudanças, devido ao contexto da pandemia que nós nos encontramos. O último e terceiro da ação pré-natal é a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, em que o parâmetro é igual ou superior a 90% e meta também 60%. Porém, o peso é 2. Então, aquele indicador mais frágil, a gente dá uma ponderação maior para que a gente possa estimular mesmo nas equipes esse olhar para aquela ação que está mais, com menos base, digamos assim, né, na leitura dos nossos dados. O período de avaliação e medição dos 3 indicadores, né, de pré-natal são os mesmos. Aqui tem a mesma leitura, né, dos 3 indicadores. Então, a avaliação é a cada 4 meses, né, porque nós trabalhamos com o quadrimestre. E a medição são as 42 últimas semanas. Aqui a gente tem uma régua que exemplifica o quadrimestre de avaliação. Então, a avaliação, vamos dizer que seja o 3º quadrimestre do ano, que nós passamos recentemente, né, maio, junho, julho e agosto. O nosso período de extração de dados vai ser 42 semanas, 1 ano atrás, 12 meses atrás, certo? Aqui tem um pouquinho do cálculo do indicador sintético final, que é o cálculo que nós utilizamos para medir o desempenho do município em cada um dos 7 indicadores do programa. Essa consolidação final determina o incentivo financeiro que o município vai receber, né, que o Ministério vai transferir para o município. Então, tem o resultado do indicador, aqui tem os 7, mas a gente está falando do pré-natal. Tem o resultado dos 3 indicadores de pré-natal. A nota do indicador vai ser o resultado vezes 10 sobre a meta. Lembra aquela meta que eu falei de 60%? A gente vai ter a nota do indicador. Para fazer a nota ponderada, a gente vai ter a nota do indicador com um peso. Então, tem o resultado do indicador, tem a nota do indicador, que é o primeiro ponto. No terceiro ponto, a nota ponderada, porque vem o peso. E, por fim, a gente tem a soma ponderada dos 7 indicadores, que dá o indicador sintético final. Essa explicação a gente encontra na nota técnica e no manual instrutivo do Previne Brasil. Então, a portaria de... Estou estudando pela vai. Eu sei que é ter criança, fiquem tranquilos. Cristina, tu pode fechar teu microfone, fazendo um favor. Obrigada, pessoal. Bom, então a portaria de outubro de 2020, a 2713, ela estabelece o valor do incentivo financeiro de custeio para o pagamento por desempenho. O valor considerando 100%, o que seria aquela nota 10 do indicador sintético final. Então, se o município não alcança a nota 10 naquele indicador,
a nota 10 do indicador sintético final, que é a soma dos 7 indicadores, ele vai receber a proporção em cima desse valor por tipo de equipe, seja estratégia de saúde da família, seja equipe de atenção primária. Lembrando que, para o cálculo dos indicadores de desempenho, nós trabalhamos com os dados da equipe de saúde da família e da equipe de atenção primária. Quanto à vinculação, né? Como que a gente contabiliza esses atendimentos realizados para olhar para cada um dos indicadores? Bom, o cálculo dos indicadores são contabilizados para as equipes do município em que o CPF estiver vinculado. Se a gestante está vinculada na equipe A e por algum motivo, por viagem, ela precisou ser atendida na equipe E, o indicador vai contabilizar para essa equipe em que ela está vinculada, tá bom? Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho mais. Aqui no detalhamento do indicador, a gente tem os 3 indicadores que eu citei anteriormente, e para cada um a gente tem a fórmula de cálculo, né? As consultas que nós trabalhamos para contabilizar o primeiro indicador são pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. Qual é o denominador? O denominador é comum para os 3. Então, ou é o denominador informado, que é o número de gestantes identificadas. Quem são essas gestantes identificadas? São as mulheres com pré-natal na APS, identificadas através de CPF ou CNS. Com pré-natal finalizado naquele quadrimestre, lembra que a gente estava falando na avaliação? Naquele quadrimestre da avaliação de desempenho, e que a gente calcula a DUM mais 42 semanas, sobre a data provável do parto, mais 14 dias, dando aí os 294 dias. O denominador estimado, a gente calcula como o menor resultado do quadrimestre na quantidade de nascidos vivos no município. No período, o que nós temos hoje, né? É no período do SINASC de 2015 a 2017, com uma correção da proporção do parâmetro de cadastro, em relação à população do IBGE do município. Tá? Então, quando vocês olham duas fórmulas para calcular o denominador, a gente sempre vai olhar o que apresentar o melhor valor naquele cálculo, tá? Então, o denominador ele é comum para os 3 indicadores, e agora detalhando o primeiro indicador, que é a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas, a gente calcula o número de gestantes com consultas de pré-natal, sendo a primeira até a 20ª semana. Quem são elas? Gestantes com realização de 6 consultas, seja no CBO do médico, seja no CBO do enfermeiro. Para o segundo indicador, que é a proporção de gestantes com realização de exames de sífilis e HIV, a gente olha o número de gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para sífilis e HIV. Que informação é essa? São gestantes com no mínimo um exame avaliado de sífilis e um exame avaliado de HIV. Pode ser sorologia, na ficha de atendimento individual, ou teste rápido para HIV e sífilis na ficha de procedimento. Então, seja o exame avaliado de sífilis e HIV, seja o teste rápido, nós contabilizamos para a leitura do indicador. Os CBOs que são caracterizados médico e enfermeiro e na ficha de procedimento técnico de enfermagem, sobre o mesmo denominador que a gente explicou um pouquinho antes. O terceiro indicador, proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, nós trabalhamos o número de gestantes com pré-natal na APS e atendimento odontológico. Então, são gestantes, a informação que nós pegamos, são gestantes com no mínimo uma consulta odontológica individual na atenção primária, com o registro na ficha de atendimento odontológico, que é a FAO. Quem é o profissional? CBO do cirurgião dentista. Jéssica? Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os modelos de informação, né, as variáveis que a gente capta para a coleta do indicador. Como a Sueli bem falou, são 3 indicadores que são referentes à gestante, e o primeiro indicador,
a gente coleta, a gente identifica a gestante pela ficha de atendimento individual, primeiramente, né? E quem pode identificar uma gestante através do atendimento? Quem faz pré-natal? Médico ou enfermeiro? E a gente utiliza a família CBO para captar. Então, o cabeçalho, isso a nível de registro CDS, né? O cabeçalho ele deve estar devidamente preenchido, com as informações do profissional, do CNES que ele está lotado, do INE que ele está lotado, diferentemente de outros relatórios, o Previne Brasil, os indicadores do Previne Brasil, ele olha CNS e CPF do cidadão atendido também, né? Então, o cidadão atendido deve ser preenchido corretamente o seu CPF, o seu CNS, de acordo com o cadastrado no CAD-SUS. Sexo dessa mulher, o sexo feminino, a DUM ou mais G devidamente preenchida, e o atendimento de pré-natal. É dessa forma que a gente identifica uma gestante para contabilização do indicador do Previne, tá? E aí, para esse indicador, a gente vai contar, no mínimo, 6 atendimentos, com essa mesma característica, e se ela iniciou o primeiro atendimento de pré-natal antes, ou até, desculpa, a 20ª semana de gestação. Pode passar. Aqui é uma tela do prontuário eletrônico do cidadão. O prontuário ele é mais intuitivo para o profissional, né? Então, ele já vai abrir aquele prontuário daquela mulher. Imprescindível registrar a DUM. Quando ele registra a DUM, já há o cálculo automático da DPP. E abre esse card aqui, né, dessa mulher gestante. Problema condição avaliada, colocar o CID ou o CIAP relacionado à gestação. E assim, ele vai fazer todos os atendimentos pré-natal daquela mulher. Pode passar. No segundo indicador, primeiro que sobre a identificação da gestante é da mesma forma, tá? A gente já consegue identificá-la, que ela é uma gestante com aquele primeiro atendimento, né, de médico e enfermeiro. E em relação aos exames de sífilis e HIV, eles podem ser avaliados quando aquela gestante ela realiza o exame, né, fora do ambiente da PS, por exemplo, ou foi um exame de sorologia, por exemplo, que na atenção primária não é tão realizado. O médico ou o enfermeiro, eles podem avaliar esse exame, né, e colocar isso aqui no modelo de ficha, e preencher esse azinho aqui, que está referente, com essa seta vermelha, para sorologia de sífilis e sorologia de HIV, ou se essa gestante ela realizou o teste rápido na unidade, na ficha de procedimentos, o correto preenchimento, né? E aí, o que a gente salienta a cada indicador essa gestante precisa estar identificada com o CPF ou CNS dela, a cada procedimento que ela fizer, né, a cada atendimento que ela tiver, porque é dessa forma que a gente consegue captar aqui na base federal que essa mesma mulher, ela teve 2 procedimentos, por exemplo, realizados, ou 2 procedimentos avaliados, mesmo que sejam em tempos diferentes, né, com o profissional. Pode passar. No PEC também, telas bem intuitivas, né? Caso houver a realização de um teste rápido, deve-se registrar esse procedimento no bloco plano. Então, escolher o SIGTAP adequado, né? Para o teste rápido ou para sífilis, tá bom? Jéssica, Elida, tu pode fechar o teu áudio? Marcelo, não tem como a gente fechar todos e só deixar a Jéssica habilitada? Será que não seria porque melhor? eu não estou conseguindo fechar daqui. Estou tentando controlar, mas tem uns que não fecham. Acho que agora deu Isso, certinho. agora sim. Desculpa. Então, não, tranquilo. Sobre a sorologia, sobre a sorologia avaliada, ou seja, quando este exame ele foi avaliado por um profissional de nível superior, né, médico e enfermeiro, no bloco do SOAP, ele pode adicionar esses resultados desses exames, né, de sífilis e HIV. Então, adicionar esse código SIGTAP, que é o código do exame, da tabela SIGTAP, né, exames de HIV e sífilis, além de obrigatoriedade de registrar o resultado, que é nesse campo de descrição, porque quando ele avalia, ele coloca o resultado daquele exame, né? Então, automaticamente, quando ocorre isso no prontuário, já sobe para a gente o exame avaliado. Pode passar. E aí, o último indicador voltados para a gestação, está o indicador de gestantes com atendimento odontológico realizado, né? Então, a gente identifica a gestante no pré-natal, no momento do pré-natal, da mesma forma
dos indicadores anteriores, médico ou enfermeiro realizando esse pré-natal, a gente já consegue identificar aqui na base federal que é uma gestante, e se nesse intervalo entre data da última menstruação e data provável do parto, ela tiver um atendimento odontológico com o dentista, essa gestante ela é computada no indicador. Tá? Então, o campo gestante da ficha do dentista, ele não é utilizado para esse indicador, mas ele deve ser preenchido para controle, para melhor qualificação do registro, né? E também para o dentista saber que ele está atendendo uma gestante. Mas para o indicador, a gente contabiliza o atendimento do dentista, se ele ocorreu para aquela mulher gestante, através da DUM e da DPP, naquele intervalo que a gente sabe que ela está passando, está num processo gestacional. Pode passar. No PEC, quando o dentista, né, ele abre aquele card da gestante, aquele prontuário, desculpa, e se ela já teve um atendimento pré-natal, já foi identificada como gestante, ele já vai visualizar que aquela paciente é uma gestante, né? Então, para ele é muito mais intuitivo. Então, isso já vai ter calculado a DUM, né? Já vai ter a DUM, a possível DPP, o atendimento do médico enfermeiro, mas aí ele atende clinicamente essa gestante e a gente também vai receber na base nacional esse atendimento referente a esta mulher. Pode passar. Acho que não sei se tem mais uma tela sobre isso, mas é basicamente isso nesse terceiro indicador de atendimento odontológico à gestante. A gente continua, Jéssica? A gente pode falar Sim, agora da ação de melhoria, né? Acho que sim. Tá. E aí a gente já está finalizando, né? A gente abre para as perguntas. Bom, como nós vimos, né, são vários elementos que são contabilizados para esse indicador. Mas a gente quis trazer um pouquinho quais ações estão por trás desses dados que nós captamos, né? E como eu achei muito oportuno a gente trazer esses elementos, porque é o dia a dia mesmo, né? É no dia a dia que a gente vai qualificando o indicador. Não é quando chega aqui que a gente consegue olhar um resultado melhor, é a partir do território. Então, quais são essas ações que a gente pode conversar com as equipes para ter um registro mais qualificado, ter um olhar diferenciado para aquela gestante que está chegando numa região onde a gente sabe que os serviços, eles demoram a chegar, eles são mais escassos, a gente tem um vazio assistencial, então de que forma que eu posso olhar a gestante para além de um número que vem para o Ministério da Saúde. Então, o principal é fortalecer os serviços que estão na atenção primária, né? Quais unidades podem ter um horário ampliado de funcionamento, como que está o envolvimento do médico, enfermeiro, como que está o trabalho em equipe realmente, né? O processo de trabalho em equipe dessas equipes que estão na atenção primária. Nós sabemos que os desafios são muitos, principalmente no momento que nós vivemos, que é uma pandemia, ela não acabou. Está diminuindo em alguns lugares, outros está crescendo novamente, mas o cuidado na atenção primária, ele precisa estar também no nosso radar, ele não pode sair em nenhum momento. Então, para a gestão, né, a gestão municipal, observar se as suas unidades estão equipadas com os insumos necessários para o cuidado e atenção a essa gestante. Está com falta de algum insumo? Equipe sinaliza que está com falta de insumo, gestor olha que está faltando. Aqui no Ministério da Saúde, nós temos nós não temos as emendas, né? Nós fazemos o repasse de equipamentos através de emendas parlamentares. Então, o gestor municipal conversa com o seu parlamentar, né? Conversa com o parlamentar para observar o que está faltando no seu município, que através de uma emenda parlamentar pode melhorar, através de uma reforma, a estrutura da unidade básica, está precisando comprar equipamentos, quais emendas parlamentares e qual o valor que você pode estar solicitando que seu município vai receber para equipar melhor, né, essas unidades de saúde. Quanto uma rotina, né, que é importante que as equipes observem, é manter o cadastro atualizado desses seus usuários.
Eu sei que as visitas domiciliares estão retomando aos poucos, mas observar aquele paciente, né, que está um tempo sem procurar a unidade, justamente por causa do período pandêmico, isso não vale só para a gestante, vale para todas as nossas ações em saúde na atenção primária, né? Então, fazer essa atualização do cadastro para além de um número de cadastro, e sim o olhar diferenciado para aquele usuário que em algum momento deixou de procurar a unidade. Então, quais condições de saúde que vocês epidemiologicamente podem identificar e que vai ser realmente aí sua força-tarefa, né? Como a gente está vendo, o pré-natal, ele é sim uma condição que a gente tem que observar, né, constantemente. Então, um acompanhamento diferencial mesmo para essas gestantes, né? Não seja só um checklist de um pré-natal, mas um olhar diferenciado para cada caso. Muitas vezes a gente sabe que as equipes fazem, né? A gente não está aqui só para dizer, está faltando, mas em algum momento isso se perde no meio do caminho e não chega até a gente. Então, qualificar realmente esse processo de trabalho com todos os profissionais é super importante, para que a gente consiga ter informações e melhorar a política pública, né? Hoje nós estamos falando aqui da atenção primária, então de que forma que a gente consegue, através dessas informações, dar essa devolutiva também para os municípios à população. E por isso que a gente traça, né, novamente essa questão da base de dados, porque é o que a gente consegue enxergar dos municípios, e que tem essa rotina realmente de preenchimento de informações, que é o que nós conseguimos enxergar, como eu falei, e ao mesmo tempo é o que vocês vão ser municiados para tomada de decisão no território. Nós temos alguns materiais que auxiliam, né, esse monitoramento das ações e serviços. As ferramentas estão disponíveis na nota técnica, estão disponíveis no e-gestor, então a gente tem a nota técnica número 5, lá no CISAB, o guia de qualificação dos indicadores, seja PEC, CDS, ou se é sistema próprio, a gente consegue também, a gente fez um material muito bom, aquelas telas que nós utilizamos são passo a passo de cada um dos indicadores, então isso serve para 7 indicadores aqui do Previne. O nosso manual do Previne tem um indicador, o capítulo específico, indicador de pagamentos por desempenho, e também tem a captação, né, que tem as regras de vinculação e tudo, e os próprios relatórios que estão disponíveis no painel de indicadores da APS. Aqui um pouquinho do relatório de validação, eu passei aqui os painéis de indicadores da APS, ele está disponível, aqui nós temos a página, né, a gente pode deixar disponível para vocês depois, a gente tem a página do painel da APS, que está acesso público, e a gente tem aqui um exemplo do Brasil como nós estamos, né, então a gente tem um comparativo do estado com o Brasil, e o município consegue enxergar eles em até seu nível municipal, para observar como está em relação ao estado, em relação ao país, tá? Aqui nós encerramos nossa apresentação, se vocês precisarem de apoio quanto ao ESUS APS, nós temos a disponibilização do site e o nosso correio eletrônico, que na verdade faltou colocar Brasil, é tudo junto, Previne Brasil, aqui embaixo, @saude.gov.br. E estamos aqui à disposição para vocês. Estamos à disposição. Quiser acrescentar mais alguma coisa, Jéssica? Não, acho que é isso, o pedido foi a gente focar nesses 3 indicadores, né, e como a gente tem ido para o território, acho que Amazonas, esse mês ainda, a equipe do Ministério vai estar conversando sobre os 7 indicadores, né, conversando sobre pagamento por desempenho de uma forma mais ampla, né, para os gestores, mas eu acho que como a gente focou, é isso que a gente tem para trazer, e a gente está aberto também às perguntas, às dúvidas, estamos à disposição. Agradeço, meninas, a gente estava bastante expectante aí por essa fala de vocês, é algo novo, e tudo que é novo gera bastante dúvida, né, nas equipes. Se vocês puderem, eu sei que não estava no nosso script, Jéssica, não fique brava comigo, mas um indicador que a gente também está tendo um olhar muito especial é o indicador de rastreamento para câncer de colo. Ele também está no Previne, né? Sim, também se encontra no rol. Nós estamos com bastante preocupação em relação a esse indicador, porque não é segredo, né? Nós tivemos aí uma queda, o rastreamento já era ruim antes da pandemia, com a pandemia isso também teve um impacto bastante negativo, e junto com isso aí também o Norte enfrenta uma alta incidência de casos de óbitos, né?
é o câncer que mais mata as mulheres, diferente das demais regiões do país, que é mama, no norte é o colo, a primeira causa, exceto não melanoma, né? Então, se você puder falar um pouquinho para nós, eu te agradeceria muito. Bom, aqui sobre o indicador de saúde da mulher, que é o rastreamento do cito, a gente tem um indicador, né? Esse é o único que é do bloco, e são número, a gente tem igual os indicadores de pré-natal, nós trabalhamos também, todos os indicadores do Previne, eles têm como denominador duas possibilidades, seja o informado, seja o estimado. O informado, ele vai ser o número de mulheres de 25 a 64 anos cadastradas, né? E o estimado é o parâmetro de cadastro sobre a projeção de mulheres de 25 a 64 anos. As mulheres, elas são identificadas através do cadastro e precisam estar identificadas, seja com CPF, seja com Cartão Nacional de Saúde. Onde nós bebemos essa fonte? O cadastro individual, a ficha de cadastro individual, o cadastro do cidadão no PEC, a ficha de atendimento individual, ou ficha de procedimento ou visita domiciliar. Então, essas são as nossas bases para o cálculo do denominador. O numerador, nós pegamos o número de mulheres de 25 a 64 anos que realizaram o exame citopatológico nos últimos 3 anos, né? Então, a gente não pega no último, pega os 3 anos como recomendação, né? Até do INCA e tudo. Então, o estimado, ele tem essa projeção de mulheres de 25 a 64 anos. Sempre, para todos os indicadores do Previne, nós vamos observar o denominador que tiver o melhor valor, né? O melhor valor para o cálculo do indicador é assim que vai ser escolhido o denominador. Bom, está em discussão, esqueci de colocar isso também para os indicadores de pré-natal, mas nós temos um GT da PS, que tem a presença do Ministério da Saúde, do CONAS e do CONASEMS, em que nós estamos fazendo a revisão de todos os 7 indicadores do Previne Brasil. Então, para o ano que vem, nós temos a possibilidade de ajustes nos indicadores, em que nós vamos ter, talvez nós vamos ter mudanças, mas não mudanças de base, porque as fontes continuarão sendo essas de captação dos dados. Então, a gente está fazendo a atualização do denominador estimado, que como a gente colocou no do pré-natal, é de 2015 a 2017, a gente já está com base de 2019, então vai ser atualizado. E também para o indicador de cito, considerar o registro de avaliações feitas na APS, não apenas a realização, e sim a avaliação também. Jéssica? Aqui a gente colocou uma foto do modelo de cadastro, né, do cadastro individual e o cadastro do cidadão no PEC, mas só para representar que esse denominador CISAB, que é o denominador de identificação das mulheres, são mulheres vinculadas a equipes de saúde da família e equipes de atenção primária, né, elas podem ser vinculadas. E aí a gente volta um pouquinho, que a gente não vai falar aqui, mas uma outra parte do financiamento da atenção primária é através da captação das pessoas na atenção primária, né? Então, a gente capta essa mulher através do atendimento individual, do cadastro individual, ou do cadastro do cidadão do PEC, ou ainda através de fichas de atendimento, de visita domiciliar e de procedimento, desculpa. Tá? Então, esse forma o denominador, a partir da base de dados do CISAB, e o numerador, que são aquelas mulheres, né, que fizeram pelo menos uma coleta citopatológica nos últimos 3 anos, pode passar, Sueli, a gente capta da ficha de procedimentos, né? Então, é o procedimento realizado na atenção primária, é o procedimento de coleta citopatológico de colo de útero. Idade dessa mulher é importante do preenchimento, esses campos obrigatórios como sexo, como idade, CNS, CPF, a chave identificadora dessa mulher. Então, é através dessa chave identificadora que a gente sabe que é uma mulher única e que ela realizou o procedimento de coleta citopatológica, né? Esse indicador de cobertura citopatológica, ele vem mostrando o intuito de mostrar mulheres diferentes, né, não mais procedimentos citopatológicos, mas são mulheres diferentes que realizaram pelo menos uma coleta citopatológica nos últimos 3 anos e ela estando naquele range de faixa etária preconizado,
né? Aqui a gente mostra a tela do PEC, tá? Que é abrir o prontuário dessa mulher, que já vai estar com essa identificação dessa mulher, se fez o registro, se realizou uma coleta citopatológica, registra o procedimento nesse campo plano, né, de intervenção e os procedimentos clínicos. Para captação, para preenchimento, esse é um dos mais simples. Pode passar. Acho que a gente fecha aí, então, esse indicador de cobertura de exame citopatológico. Obrigada, Jéssica. Vou cortar a vez do Fábio aí, mas só para esclarecer esse do citopatológico. Então, agora a gente tem a possibilidade de não avaliar mais o exame, mas sim as mulheres que fizeram. Por exemplo, eu vou poder comparar as mulheres que nunca tinham feito exames e que vieram, porque Sim. pelo nosso outro indicador, o que a gente observava? Um hiperrastreio nas que rastreiam sem necessidade, né? Exames normais, e aquela mulher que nunca rastreou, e aí quando chega já está com uma lesão de alto grau ou com carcinoma invasor, né? Então, sim. acredito que o indicador nos ajuda a resolver essa questão também de captação precoce, de monitoramento daquelas que nunca fizeram, né? Naquela faixa etária. Sim, com Então, certeza. tá. E aí, se a gente visualizar esse indicador a nível Brasil, né, que está disponível, né, no CISAB, relatório público, quem é gestor municipal, quem é gestor estadual, ele consegue ir um pouquinho além, né, nós gestores federais também, né, conseguimos ver a nível equipe, por exemplo, e o nome dessas mulheres, inclusive, num nível restrito, gestor municipal, esse indicador, ele mostra essa realidade, né, por isso que ele está bem baixo, e eu acho que ele auxilia também nessa captação das mulheres que nunca realizaram, e também identifica aquelas mulheres que estão sempre realizando, que são as mesmas mulheres, né? Mas sim. Sim. Muito interessante. Obrigada, meninas. Na avaliação quadrimestral, tem um item na saúde bucal, sobre o número de gestantes que fizeram pelo menos 3 consultas de pré-natal odontológico. Porém, esse número não sai descrito em relatório. Portanto, como faço? Pois, às vezes, de maneira manual, a informação se perde. Não teria como sugerir que isso viesse também em relatório no sistema? Posso responder essa, Su? Se eu entendi bem, tá? Na nota técnica do indicador, existe um campo lá que é um campo descritivo do indicador, da importância desse indicador e da orientação, né? A nível de processo de trabalho e a nível de cuidado, tá? Então, existe essa orientação, né, e aí foi escrito pela equipe de saúde bucal aqui do Ministério, do que é o ideal, do que é importante que a gestante, né, ela tenha esse acompanhamento com o dentista, não só uma vez, não só uma única vez, mas para o indicador, né, e a nível de método de cálculo, a gente capta se ela teve, no mínimo, um atendimento com o dentista durante a gestação, tá? Então, ele não aparece no sistema, esses 3 atendimentos, porque o indicador em si, ele só apresenta no numerador a gestante que teve pelo menos um atendimento com o dentista. Não sei se contemplou a resposta e se quiser complementar também, se não foi isso. Uhum. Tá. Eu acho que, deixa eu só fazer, vamos tentar fazer blocos de 3, que eu sei que são algumas dúvidas que aparecem, né, já são quase 15 para meio-dia aqui, 15 para... só 15 para as 11 aí, né? Mas está tranquilo. Tá, tudo bem. Eu ouvi umas perguntas anteriores da André, eu acho que era essa que o Fábio, né, queria fazer, se precisava o dentista lançar a CIAP gestante, né, que foi atendida uma gestante. O que a gente tem anterior é essa identificação pelo médico e enfermeiro da equipe. E a partir dessa vinculação já como gestante, né, no cadastro da mulher, a gente identifica, faz o cruzamento da informação, por isso que é tão importante CPF e CNS, e nós vamos saber que a equipe de saúde bucal, ou melhor, o dentista, né, fez o atendimento dessa gestante, tá? Que essa mulher foi atendida na equipe de saúde bucal e que ela é uma gestante já identificada e que fez um procedimento, pelo menos, de odontológico. Outras dúvidas também que podem aparecer
se essa equipe de saúde bucal tem que estar vinculada à equipe de saúde da família. Não, não precisa estar vinculado à equipe de saúde da família, porque como nós falamos, nós rastreamos essa mulher no território, né? A gente fala que o CPF, ele segue, né, a pessoa, então o atendimento ele é rastreado pelo CPF CNS, então por onde essa pessoa estiver, nós conseguimos captar qual procedimento que ela realizou, quando realizou e o tipo de equipe que realizou. Por isso é tão importante ter a validação das equipes, né? Eu acho que é a pergunta seguinte, já. Bom dia, eu me chamo Viviane, eu trabalho aqui também no Ministério, só para complementar o que a Jéssica falou. Nas próximas versões do eSUS, vai ter o quantitativo de consultas odontológicas realizadas. E a data da última consulta odontológica já aparece no relatório operacional de gestante do eSUS. Dá para acompanhar lá também. É o seguinte, é que, por exemplo, eu dou um exemplo aqui da minha unidade. Como agora vai ser pago por porcentagem, por exemplo, você atingiu 30%, vai ser pago 30%. Eu não sei se eu entendi correto, mas será dessa maneira, não é isso? Eu já atendi todas as gestantes, só que o sistema aparece no sistema como se eu tivesse só com 80% da minha meta. E eu já atendi todas as gestantes, já fiz a primeira consulta de todas as gestantes. E eu queria saber qual é o problema, o que está acontecendo, se é o sistema, se é o Ministério da Saúde, porque às vezes o que acontece, o colega ele atende todas as gestantes, mas no sistema só aparece uma quantidade inferior àquilo que ele fez. Essa é a minha dúvida. Tomás, eu só queria saber se você é dentista, você é médico, enfermeiro? Eu sou cirurgião dentista. Ah, tá certo. Certo. Seguinte, em relação ao pagamento, né, primeiro que o financiamento é municipal, né, então vai ser municipal, o quanto que o município alcançou aquele indicador, para aquelas gestantes do município, né, então, para as equipes, não existe a gente apresenta o indicador por equipe até para vocês se enxergarem, mas o financiamento vai ser municipal, e aí, acho que isso ele pode complementar melhor essa questão dos 30%. E quando você fala que você atendeu todas as suas gestantes, ótimo. Só que o indicador, e aí eu não sei, pode ser isso, né? Vamos tentar encontrar aqui o que pode ser. O indicador de gestante, ele só apresenta gestantes que já pariram. É a gestante finalizada, né? Então, quando ela tem quando ela tem o bebê, a DPP dela se fecha, é que a gente vai olhar para trás, para a história de vida dela. Talvez se você atende gestante hoje, né, ela só vai aparecer o dado só vai aparecer quando ela parir. Essa é uma das questões. Segunda questão, a gestante vinculada, não sei se a gente não falou sobre isso aqui, porque é uma pauta muito mais da captação, que é do cadastro. Se uma gestante, ela tem um cadastro em 2 equipes, em 2 municípios, por exemplo, que isso pode acontecer, né? Pessoas têm vínculos em vários lugares, essa pessoa passa por um critério de desempate. Então, às vezes, essa gestante ela vai estar vinculada na regra de desempate a um outro município ou uma outra equipe. Mas o atendimento que você fizer vai contabilizar, mas vai contabilizar para a equipe onde ela está vinculada. São as 2 questões que eu posso imaginar hoje que pode estar acontecendo de você não conseguir se enxergar tanto. Apesar que 80% é um número excelente, né? Você falou 80%, mas 80% é um número excelente. São resquícios aí que a gente pode entender o porquê que essa gestante não apareceu, ou se ela está vinculada em outra equipe, ou se você ainda tiver dúvida, você pode enviar para o suporte do eSUS APS, os casos específicos, né, os cases, olha, essa gestante aqui, e eu não estou enxergando ela, que a gente pode te apoiar com a equipe do suporte, tá bom? Que às vezes a gente não vai conseguir responder aqui, né, que são casos especiais, tá bom? Só mais uma complementação, que ela me lembrou um fato que aconteceu quando eu visitei uma outra unidade para fazer um trabalho de atendimento a gestantes. Ela falou que na data provável do parto, a gestante ela fecha todo o sistema e nessa hora é consolidado o indicador. Só que eu visitei outras unidades e eu encontrei no sistema mulheres que já tinham tido filho há 4 anos atrás e ainda estavam no sistema. E eu queria saber o porquê que essas mulheres continuam no sistema. Eu posso responder essa, Jéssica?
Obrigada, Viviane. Em relação ao sistema, essa gestante, para ela compor esse relatório operacional da gestante, ela precisa ter vínculo, ela precisa ter cadastro individual completo e ela precisa ter cadastro domiciliar. Então, ela precisa ter esse vínculo para que ela possa compor esse relatório. Então, de repente, esse déficit também aí de gestantes, ele pode estar, pode ser uma das causas, tá? Porque ele não vai apresentar o CID e o CIAP em relação à composição dessas gestantes do relatório do SUS, eles não são iguais hoje aos do Previne Brasil, tá? Então, a gente está falando de duas situações distintas, para que esses relatórios não serão iguais. Normalmente, essa gestante, ela sai do relatório, automaticamente o sistema, depois de 294 dias, ele retira essa mulher. Normalmente, essa mulher fica encerrada a gestação por mais 42 dias, tá? Se houver algum caso específico, encaminha para a gente, porque esse é o comportamento esperado do sistema, tá? Que a gente vai avaliar esse caso específico. Obrigado, Viviane. Eu vou ler algumas perguntas que estão aqui no chat, mas antes, o Fábio está com a mão erguida. Fábio, quer fazer tua pergunta? Por favor, abra a câmera para a gente te ver. Bom dia. A minha pergunta é parecida com a do colega lá. Assim. Eu tenho poucas gestantes na minha área, né, no total de 16 aqui na plataforma do Previne. Dessas 16, 14 já passaram comigo, algumas uma vez, outras mais de uma vez. 2, não consegui contato com elas, porque elas, apesar de estar vinculadas à minha equipe, elas não são da área, são de áreas bem distantes da minha área. Só que aqui, eu estou com a plataforma aberta e 16, por exemplo, 16 gestantes, 14 eu atendi e aparece o percentual de 52%. Então, isso daí não bate, não é a realidade. Sim. Aqui eu tenho as gestantes, tá? Certo. Aqui eu tenho as gestantes. Painel. Aí somente 2 aqui, não passaram comigo. Tá Só que certo. aqui no meu indicador aqui em cima, na mesma página, está 52%. Certo. Quando que 14 de 16 equivale a 87, alguma coisa por cento. Tá certo. Eu acho que é o painel dos indicadores da atenção Eu acho que, primária, na verdade, está muito parecido com uma plataforma estadual. O Estado tem uma plataforma para acompanhar os indicadores? Municipal isso daqui, mas é retirado, eu acho que da... Municipal. Legal, o município está bacana. Bom dia. Não, é isso mesmo, essa plataforma é municipal, foi criada pela secretaria daqui, do município. Também, porque o indicador ele é municipal, né? Sim. E a gente não consegue enxergar individualmente a equipe. Quando o cálculo é feito, essa plataforma é muito boa até para o monitoramento municipal, muito bom, parabéns pela iniciativa, né, André? Obrigada pelo esclarecimento. Então, através dessa plataforma, vocês vão conseguir mensurar também as outras equipes no município, vocês estão com esse visual. Porque aqui para o Ministério da Saúde, nós fazemos a contabilização por município. Então, nós conseguimos identificar o dado municipal. Claro que em algumas questões a gente vai, obviamente, né, vem da equipe para o município vir para o Ministério. Só que para a divulgação do indicador, como está aí na nossa plataforma Previne, que eu vou até fazer uma navegação com vocês aqui rapidinho, que aí é o nosso painel de indicadores do Previne, a gente não vai nível município, nível equipe, INE, nem SENES, a gente vai nível município. Tá? Então, eu acho que isso é muito bom para vocês fazerem um diálogo com a gestão municipal e identificar se sua equipe está com 80%, tem alguma com 40%? Tem alguma com 20%? O que está acontecendo nesse desequilíbrio entre as equipes? Se for algo relacionado ao registro de informação, aí é aquilo que a Viviane falou um pouco antes da gente. Mas é importante vocês observarem como estão os dados do município de forma geral. E aí, eu não sei se a Andréa é da gestão, né? Eu acho que aí fica uma luzinha, Andréa, para conversar com as equipes e até no alinhamento mesmo dos processos de trabalho, ver uma equipe matriciar a outra. Identificar o que uma equipe está fazendo que é super bacana e que a outra não teve insight de fazer. Então, esse matriciamento entre as equipes é muito bom porque tem esse fortalecimento da rede da APS no município. Tá? Só para complementar aí o que a Sueli falou, em relação ao questionamento do Fábio, uma outra percepção que a gente precisa ter é que esses dados são do município, eles utilizam a base local.
tá? E aí é um DW, é um BI que eles utilizam, isso é excelente para o monitoramento. Porém, eles não passam pelo processo de validação. Isso é a tua base local. Os processos de validação, se essas gestantes realmente são da sua equipe, aí você não tem como saber, porque depois esses atendimentos passaram por processos de validação aqui no Ministério, que a Jéssica vai poder falar melhor ainda. Mas esses dados aí, eles são do município com a tua base local. E aí a gente está falando de população adscrita. A gente não está falando da população que passou pelo processo de validação depois pelo Ministério. Que aí a gente vai verificar acesso, se essa gestante foi mais atendida em outra unidade básica, se o cabeçalho da ficha foi aprovado, se essa gestante foi identificada devidamente, então tem outras questões. Então esse é a da tua população adscrita. Então depois você pode até comparar isso, mas não é o oficial, tá? As ferramentas colocadas pelo próprio município e estado, elas são excelentes para o acompanhamento, para vocês se enxergarem, né, e para vocês dialogarem sobre o próprio indicador, tá? Mas é interessante a gente saber que vocês estão monitorando dessa forma. Vocês, profissionais, também podem acessar o CISAB, tá? O CISAB é público, a gente consegue chegar em indicador consolidado e você consegue visualizar qual é o valor que a gente está considerando aqui em cima. Porque eu entendo que essa ferramenta de vocês é para a organização de vocês mesmo, né? Do processo de trabalho, para você se enxergar. Eu vou colocar as duas telas, uma que eu acho que está mais comum no uso dos profissionais. Vocês conseguem ver a tela do CISAB? Sim. Sim, né? Tá ótimo. Então, aqui na tela do CISAB, deixa eu voltar um pouquinho. Vou fazer uma navegação rápida, porque... eu acessei o eGestor AB, só digitar, eGestor AB, tá? Porque tem um outro sistema chamado eGestor em algum lugar do país, para gestão de negócios, outras coisas. Então, eGestor AB da atenção básica, que é o nosso sistema de informação, e aqui são consolidados vários outros sistemas de estratégias das SAPs. Então, a gente vai em CISAB. CISAB, ele vai abrir um bloco de possibilidades, são vários relatórios vinculados ao que existe no CISAB, tem até um específico de pré-natal, então indicadores de desempenho. Aqui nós temos as notas técnicas, os documentos orientadores e os guias para melhoria do preenchimento dos sistemas, que nós eu não sei se vocês já passaram por essa etapa, tá, Andréa, mas eu sei que vocês estão fazendo matriciamento, mas eu só vou dar um plusinho aqui para navegar um pouco mais rápido com vocês. Então, a gente vem aqui para os 7 indicadores, que foi onde o Tomás consultou, que ele falou, Manaus está com cerca de 30%, e aí até vi aqui está 36%. Então, vamos lá para o primeiro indicador, você seleciona o município, vem para o estado, aqui vocês têm todos, né, a gente está falando de Manaus. O último quadrimestre, vocês conseguem depois ver os outros, e aqui é importante, porque o que a gente consegue ver são 3 possibilidades. Todas as equipes do município, apenas as equipes homologadas, e o que a gente está tratando hoje, que é do Previne, então, a ESF é a P válida para o componente desempenho. Então, nós vemos em tela, e a gente consegue identificar que para Manaus, o denominador são 7.912 mulheres, numerador 2.876, o melhor número ficou no denominador informado, que é o que vocês estão realmente cadastrando, né, e indicando para a gente, como eu falei, a gente considera o de melhor valor, por isso que aqui aparece taxado, que está menor, e para o segundo quadrimestre de 2021 foi 36%, tá certo? Esse é o relatório do CISAB, e aqui no painel dos indicadores da APS, você pode colocar painéis tinha colocado aqui, painéis da APS, a gente vem para os indicadores de desempenho geral, e nós conseguimos ver todos os indicadores que são acompanhados aqui no Previne. Aqui eu estou com as homologadas, mas eu posso aqui tirar, e eu considero apenas válidas para o componente desempenho. Aí eu seleciono o período que eu quero, qual tipologia. Aqui eu coloquei Brasil. No último quadrimestre já deu uma subidinha para 40%, estava 38%. Aí aqui nós temos todos. Dessa forma vai aparecer para o município de vocês, tá bom? Então, são essas ferramentas que nós disponibilizamos, tanto os nossos manuais, quanto os painéis que ficam mais
fica bem no visual, né, para vocês acompanharem. Ótimo ter um dashboard no município, mas realmente o processo de desenvolvimento de sistema, ele passa por constante validação, não é fácil, tá? Falando aqui do outro lado também, a gente que lida com sistemas tem sempre melhorias, e também é importante ter essa equipe de matriciamento que está em contato direto com os profissionais e ouve deles o que precisa ser melhorado no dashboard de vocês. Assim como o Vivi falou, Viviane trouxe, já estamos na versão 3 ponto, tanto, o 4 ponto tanto do ESUS, né? Então, a gente tem que fazer essa atualização também no município, tá? Se vocês quiserem apresentar dados reais e dados viáveis para monitoramento. E a gente tem isso aqui disponibilizado, como eu falei, uma leitura municipal, então vocês conseguem ver no município, e a gente também vai passando por constante melhoria. A gente está com bastante perguntas, eu vou falar uma aqui que ela é um pouquinho diferente das demais, assim, ó, em relação, quem pediu foi a Andréia Gomes, em relação à teleodontologia, contabiliza para o indicador, como fazer esses registros no PEC e CDS? Em relação à teleconsulta, ela não contabiliza para o indicador. É necessário que tenha um atendimento presencial para que seja contabilizado para o indicador. Essa consulta, ela pode ser lançada como teleconsulta na atenção primária, tá? Lá nos processos administrativos. Aí tem vários procedimentos, e esse teleconsulta da atenção primária, eu vou colocar o SIGTAB aqui no chat, e aí vocês acompanham aqui, tá bom? Ele pode ser lançado, não vai ser perdida essa produção, mas não vai ser contabilizada para o indicador, tá? Jéssica, Sueli, queridos todos, nós estamos aí próximo ao 12:30, o nosso povo é falando. Jéssica, não se assustem. Não, e a gente também não para, né, Camila? E é excelente, né? A gente agradece. Então, não se assustem, porque é sempre assim. Nós abrimos a web, eles vêm cheios de energia, e nós ficamos muito felizes com isso, porque demonstra, meninas, o quanto eles estão empolgados e preocupados com essa produção e mostrar mesmo todo o esforço que eles têm empenhado, essa captura de todas as questões do Muito nos agrada esse envolvimento deles e esses questionamentos, né? Mostra o quanto eles estão imbuídos aí nessa nossa missão de não só melhorar a produção do indicador, mas também melhorar a qualidade do cuidado, né? Meninas, obrigada mesmo, né? Sinto muito aí as falhas que a gente teve aí na conexão, mas quero dizer para vocês que foi de grande valia, nós esperávamos muito esse momento e essa partilha de vocês, da informação tão preciosa, né, que vocês trazem para nós, e esperamos contar com vocês em outros momentos, porque para nós é muito especial essa possibilidade de sentar, né, a equipe que produz o dado e a equipe que analisa o dado. Então, quanto mais a gente aproximar esse diálogo, mais chances de acerto nós vamos ter na atenção primária e na atenção a essas nossas mulheres que para nós é tão caro, né? Então, passo a palavra final a vocês e já me despeço aqui, agradeço imensamente a participação dos nossos colegas guerreiros aí da nossa atenção primária no estado do Amazonas e também os nossos convidados, que hoje nós temos também convidados de outras regiões. Por favor, Jéssica, Sueli. Eu agradeço aqui em nome da Coordenação de Informação da Atenção Primária do Ministério. A gente sempre prima por esses momentos de compartilhamento, de a gente tirar as dúvidas de vocês, que a gente sabe que quem faz a política são vocês do município, né? Vocês, profissionais de saúde, que estão fazendo. E para a gente é muito importante também ter esses momentos para melhorarmos também aqui nos nossos processos de trabalho, para a gente corrigir aquilo que tem que ser corrigido também enquanto, né, gestão federal, enquanto sistema de informação, que a gente tem trabalhado para isso também. Já deixo para vocês que ainda em novembro, né, a equipe do Previne vai estar toda aí no Amazonas, então já preparem as dúvidas. Acho que esse momento foi um momento para aquecer mesmo, né, para a gente aquecer aí, fazer uma prévia para o que vai acontecer na oficina do Previne aí no estado do Amazonas. A gente agradece, a gente está à disposição e a gente aguarda as dúvidas também de vocês.
Muito obrigada pelo convite, tá, Camila? A equipe de Manaus, parabéns pela iniciativa e pelo empenho, a gente sabe que não é fácil. Muitos de nós que estamos aqui no Ministério já fomos da ponta, então a gente entende os desafios que vocês passam, ainda mais na região norte, com tantas peculiaridades e desafios, né? Estamos abertos à interlocução sempre que precisar, novamente parabenizando os profissionais que estão no front e estamos aqui na retaguarda também para apoiá-los no que for necessário. Muito obrigada, Camila, Marcelo, Gê, da equipe de Manaus. Muito bom estar com vocês também, porque também nos dá ânimo para continuar no nosso trabalho daqui de Brasília, sabendo que vocês estão bebendo das fontes aí no município. Muito obrigada. Eu também queria agradecer a participação. Iniciei minha trajetória aí na ponta no estado do Amazonas, então para mim é muito bom estar hoje aqui participando, né? Enfim, estamos à disposição. Então, o Amazonas tem um carinho especial por esse estado. Minha trajetória iniciou no Amazonas, né? E foram muitos anos aí. Mas, enfim, então agradecer, estamos à disposição. Nós Obrigada, Viviane. Esse momento tão especial. Por favor, nos grupos, pessoal, mandem as perguntas, a gente vai encaminhar todas. Fiquem tranquilos e não vamos ficar com dúvida, né? O que importa é tirar as dúvidas para melhorar essa atenção, esses números, esses indicadores. Então tá. Muito obrigada, pessoal. Bom final de semana. Obrigada. Bom final de Se semana. cuidem e se protejam. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, Até bom mais. feriado. Feliz Dia do Servidor para vocês. Uhul, para todos nós! Isso mesmo, Glê, isso mesmo. Parabéns.